Eu não sei vocês, mas o padre que vem de fora, né, já envolvido com as coisas de lá, da cidade de Anápolis, a comunidade que ele está lá. Quando a gente chega aqui, a gente percebe esse ambiente sagrado que comove os nossos corações, que nos consola, que nos descansa. Em cada detalhe, Deus tem falado com vocês. Deus tem falado comigo, desde quando cheguei a Jaraguá, desde quando aqueles que vieram comigo chegaram. O Espírito Santo de Deus já começou a fazer a sua obra. Não deixou para o último dia, claro, o último dia especial, mas já aqui e agora, o Espírito Santo de Deus quer mais uma vez ser derramado em nossas vidas. E que graça especial é essa, de podermos neste ano celebrar com todo o empenho, com todo o gosto que nós jaraguenses temos por essa festa. Essa beleza que temos visto nesses dias, que vocês têm visto e verão até o fim. Que grande alegria adentra os nossos corações ao ver como o Espírito Santo já está presente aqui. Já antecipa-se Pentecostes em cada novena, em cada missa, em cada palavra proclamada. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre os nossos corações. Temos percebido isso. Percebe-se quem tem um coração sensível à graça de Deus, à presença do Divino Paráclito. Meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade à meditação, à reflexão dos textos sagrados que a igreja nos oferece nestes dias, nesta novena de Pentecostes, acabamos de escutar a continuação do Evangelho, onde Jesus reza a oração sacerdotal. Vocês começaram como eu e toda a igreja a escutar ontem, Jesus dirigindo-se ao Pai em profunda intimidade, com palavras que devem nos fazer meditar constantemente. A intimidade que vemos em Jesus ao se referir ao Pai, ao falar com o Pai, ao pedir ao Pai, é uma intimidade que também nós, ao nosso modo, à nossa forma, precisamos cultivar sempre. Não foi à toa que essas palavras ficaram, além de tudo que podemos tirar dela, a primeira coisa é vermos como Jesus procedia na sua oração com o Pai. Pai Santo, Pai Justo, Pai Amado. Como é belo ver Jesus dedicando alguns momentos antes da sua paixão em falar carinhosamente, intimamente com o Pai. Está para encerrar a sua missão. Já falou tanto, já fez tanto, já instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacerdócio, e agora se dirige ao Pai com afeto filial e pede por quem? Por sua igreja, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Pede o quê? A unidade. Ontem nós ouvíamos isso. E hoje continuamos o mesmo Evangelho, capítulo 17 de São João, onde Jesus continua e agora com o diferencial. Nós começamos a ouvir o Evangelho, não sei se vocês perceberam, Jesus pede por cada um de nós, não só mais para os seus apóstolos, não mais para só os seus pastores, que deverão conduzir a igreja, deverão ser assistidos pelo Divino Espírito Santo na condução da sua obra. Te peço, Pai, por aqueles que vão crer em mim por sua palavra. Te peço, Pai, por aqueles que vão acreditar em todos os séculos, em todos os lugares, por aqueles que vão dar a sua adesão, vão consentir com essa verdade.
Percebam, queridos irmãos e irmãs, a beleza de um Cristo que está intercedendo por mim, por você, por nossas famílias, que mesmo nos dias difíceis, quando a nossa fé muitas vezes se vê abalada, está se esforçando para crer, continuar acreditando que Deus está no controle, que o Espírito Santo está sendo derramado mais uma vez sobre a sua igreja. Jesus está pedindo por mim e por você, pela sua igreja, não só pelos pastores, por aqueles que vão crer. E ora, vocês estão aqui não para passar o tempo, não para participar de um evento social, embora não deixe de ser um. Vocês vieram aqui para se alimentar dessa palavra que é Cristo, essa palavra que é o próprio Cristo, se alimentar do seu corpo e sangue na Eucaristia, porque vocês creem, porque vocês acreditam, porque em algum momento alguém ensinou e vocês disseram sim, eu creio, eu acredito em Jesus como meu Salvador, que derramou o seu sangue por mim. Eu acredito na palavra revelada, eu acredito na igreja, eu acredito na tradição, na Sagrada Escritura, na Sagrada Hierarquia. Eu creio. E na medida que nós cremos, que a fé é acesa em nós e alimentada, nós ouvimos essa palavra tão consoladora. Jesus pede ao Pai por mim e por você. E o que Ele está pedindo? Pedindo a mesma coisa que Ele pediu aos apóstolos: que sejam um. Pai Santo, para que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. Não é uma comunhão simples, não é uma unidade simples, baseada em sentimentos e gostos. A unidade que Jesus pede para a sua igreja em todos os tempos é uma unidade baseada na própria relação das pessoas da Santíssima Trindade. Quão profundo é isso? Uma relação eterna de amor entre as pessoas, de perfeita comunhão, mesmo na diferença das funções, perfeita unidade. Assim como Tu, Pai, e eu somos um, que eles sejam um. Percebem quanto é precioso para Jesus que nós sejamos um, que a sua igreja seja una. Percebem o quanto é valioso para Jesus dedicar na sua oração sacerdotal espaço para pedir para que nós sejamos um. Porque, queridos irmãos e irmãs, Jesus sabia o quanto seria difícil para nós viver a unidade, o quanto seria difícil para a sua igreja em todos os séculos, em todos os tempos e lugares, em todas as suas comunidades espalhadas pelo mundo, grandes ou pequenas, de homens doutos ou muito simples. Como seria difícil viver esta comunhão, esta unidade. Que eles sejam um, Senhor. Este é o pedido que Jesus faz para a sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, a igreja nesta semana que antecede Pentecostes, dedica-se no mundo inteiro a rezar, a implorar ao Pai, a exemplo de Jesus, pela unidade dos cristãos. E isso por quê? Porque a unidade é dom do alto também. A unidade é dom de Deus. A unidade é dom do Espírito Santo. A unidade tão necessária para a igreja hoje, tão dilacerada na divisão, tão dilacerada nas discórdias, tão dilacerada em meio a fofocas, picuinhas, disputas de poder,
do mais alto escalão ao menor. A igreja sofre constantemente a tentação de se dividir nos seus membros, cada um à sua maneira. Todos nós trazemos dentro de nós a semente do orgulho, que não quer se rebaixar, não quer se humilhar, quer vencer na força do grito. Isso acontece nos nossos lares, igrejas domésticas, isso acontece na sociedade. Nunca temos visto um tempo onde a nossa sociedade se vê tão dividida em todos os aspectos. Aqui eu nem posso entrar. Quanta divisão há no mundo hoje, quanta discórdia, quanta falta de respeito. Também na igreja. A igreja, corpo místico de Cristo, por causa dos seus membros pecadores, que somos eu e você, constantemente sofre divisões. E toda divisão nasce do interior. Nós somos divididos interiormente, fragmentados. Nós trazemos dentro de nós homens e mulheres que ainda não estão unidos conosco mesmo. Quanta divisão há em nós, estamos partidos quantas vezes. E só transparecemos na igreja, na família e na sociedade aquilo que infelizmente não trabalhamos em nós. E por causa dessa fragmentação que existe em nós, temos visto o mundo, temos visto a sua igreja, a igreja de Jesus, tantas vezes tentada a se dividir, em todos os âmbitos, do mais alto escalão ao mais simples, mais baixo. Quantas coisas são objetos de divisão na igreja: opiniões, cargos, funções, inveja, orgulho. E isso não é semeado por qualquer pessoa, é semeado pelo divisor, o diabolos, aquele que veio para dividir as famílias, dividir a igreja, porque ele sabe muito bem, ele compreende muito bem, como Jesus compreendia, que quando somos um, a nossa força é imensa. Para que o mundo creia, porque Jesus está pedindo a unidade para os seus fiéis, para que o mundo veja em nós um só coração e uma só alma, e queira pertencer a este grupo. Nós todos podemos ter experiências, poderíamos partilhar. Quantas vezes conhecemos pessoas que se escandalizaram por ver a nossa falta de união e por isso não estão aqui. Por isso não se convencem da força da verdade de Jesus Cristo. Quantas são as pessoas que se escandalizam por ver tanta divisão na igreja, em todos os níveis. Tudo bem, às vezes é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, mas nasce também quando nós não queremos a unidade, quando nós ficamos nos justificando, quando nós ficamos nos desculpando. Mas também, não é? Olha lá aquele padre, olha, mas também, né? Olha lá aquela coordenadora, olha lá, mas também, né? Olha o que disse aquela pessoa. Por que eu tenho que ser um só coração? Não entendemos o que o Espírito Santo quer conduzir a sua igreja, de que forma na unidade o Espírito Santo quer nos tocar nessa noite. Imaginemos a força que teríamos se nos esforçássemos de verdade para vivermos a unidade entre nós. Corpo místico de Cristo, família de Deus, pedras vivas da igreja. Quanta força teríamos nesta sociedade cada vez mais mundanizada, mais paganizada, onde os nossos valores, que são sagrados para nós, estão sendo pisoteados por uma cultura moderna que despreza o cristianismo, despreza as bases da nossa civilização.
E eles vão conquistando o terreno justamente porque perceberam que nós somos divididos e sabem como nos dividir cada vez mais, tocando no nosso orgulho. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta sagrada Eucaristia que envie sobre nós o Espírito Santo para que nós sejamos um com o Pai, um com Cristo, para que eles estejam em nós. Termina o pedido de Jesus ao Pai. Jesus continua para que eles sejam um, para que o mundo creia, para que eles estejam em nós, Pai. Só vamos estar verdadeiramente em Jesus quando começar a nos amar mutuamente, quando colocarmos de lado aquilo que nos separa e permitir que aquilo que nos una de fato. Meus queridos irmãos e irmãs, como é belo compreender esse Deus que é unidade, que é comunhão. Como é belo ver a atuação do Espírito Santo na igreja apostólica. Como é belo ver que as pessoas queriam se unir aos cristãos porque diziam entre si: vejam como eles se amam. Eu quero pertencer a este grupo. Será que as pessoas que não vêm a essa igreja ou em qualquer outra da nossa cidade podem dizer o mesmo? Vamos olhar para nós. Esquece o outro. Faz a sua parte. E em todos os níveis. Todos nós gostamos de ver quando uma família é bem unida. A gente se sente bem naquele meio. Quando nós não ficamos expondo os nossos problemas para terceiros, a gente sabe respeitar os limites. Quem dera se fosse assim na igreja também. Se a gente usasse a mesma língua que a gente usa para difamar, para caluniar, para fofocar. Se a gente usasse a mesma energia que a gente gasta para querer saber da vida dos outros, para saber o que eles fizeram ou deixaram de fazer, para rezar, para ajudar, para colocar-se a serviço. Quanto bem faria a igreja, quanto bem faria este mundo se nós assumíssemos aquilo que Cristo pediu ao Pai por nós. Aqueles que haveriam de crer, aqueles que creram na verdade, transmitida pela igreja, transmitida pelos apóstolos, para que eles estejam em nós. Onde há amor, Deus aí está. São João nos fala isso. Onde há unidade, onde há desejo de sermos um só coração e uma só alma, Deus aí está. Quais são as divisões que eu carrego dentro de mim? Quais são as divisões que eu sou promotor na minha família, na minha pastoral, movimento, na igreja? Quais são as divisões que eu tenho alimentado na igreja? Por meio da minha má conduta, por meio da minha incoerência de vida, de seguidor do Evangelho, de seguidor de Jesus Cristo, que pediu hoje ao Pai o dom da unidade para mim e para você. É belo, queridos irmãos e irmãs, continuar o Evangelho e vermos como o Senhor nos quer próximos dEle, para que eles estejam em mim onde eu estiver, para que o mundo reconheça que Tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai Santo, aqueles que me deste, ou seja, nós, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Onde é que Jesus está? Sim, Jesus está no céu e para lá nós nos encaminhamos, nos esforçamos a cada dia, vivendo os sacramentos. Jesus está na sua palavra. Jesus está no irmão que sofre. Jesus está nas crianças. Jesus está no pobrezinho que precisa da minha ajuda.
Jesus está no eu ajudar o outro, no lavar os pés uns dos outros. Pai justo, o mundo não te conheci, mas eu te conheci. Não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais. De que forma? O Espírito Santo será derramado sobre a igreja. E o Espírito Santo de Deus fará com que nós conheçamos ainda mais. Para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles.